Bom dia, pessoal aí do YouTube, começando aqui, pessoal do Instagram, pessoal aí também do Face. Bom dia a todos. Bom dia, galera que tá entrando aí. Bom dia, pessoal, que bom estar aí com você ao vivo, nos canais aí, a galera tudo já tá aí, achou que eu não ia chegar, né? Glória a Deus pela sua vida, e bom que você tá aí. Vamos falar coisas grandiosas, que vamos aprender juntos nessa manhã. Eu e você vamos crescer ainda mais. Hoje venho falar aqui sobre um assunto bem peculiar, bem bacana. Eu creio que nós vamos sair daqui hoje juntos melhor do que ontem. Lembre-se, cada dia melhor que o dia, né? O dia que passamos. Ontem celebramos a ressurreição de Cristo. Ele vive, Ele reina, Ele governa e Ele continua fazendo todas as coisas nos dias de hoje também. Hoje também é Páscoa, hoje é dia de governar, hoje é dia de ressuscitar áreas das nossas vidas. Hoje é dia da gente crescer junto. Você que está aí com o seu bloco de anotação, o seu caderno, papel, caneta, tome nota tudo aquilo que o Senhor for falar com você. Eu quero te convidar agora a você pegar esse aviãozinho aí, chamar uma galera, você do Instagram, do Facebook, chama a galera que você entende que eles são importantes para você e você pode edificá-los também com compartilhamento desta mensagem. Bom dia, pastorzão Paulo Corsini, querido, bom ter aí você também conosco. Creio que Deus vai falar conosco algo poderoso, então, vida que segue, vamos embora. O tema de hoje é restaurando a comunhão. Esse é um tema que é bem delicado para a gente trabalhar, porque eu tenho certeza que Deus quer fazer com que áreas da nossa vida sejam restauradas. E a base bíblica dessa verdade está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que diz assim: Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. Então você que está aí, você precisa entender que Deus deu a mim e a você, através de Cristo, nós somos restaurados. E através dessa restauração nós devemos gerar restauração nas pessoas. Olha só, sempre vale a pena restaurar relacionamentos. O autor do livro diz: uma vez que a vida consiste em aprender em amar, Deus quer que nós venhamos valorizar os relacionamentos, porque Deus nos criou como seres relacionáveis, né? E nós devemos nos esforçar para manter, né, o relacionamento firme. Então nós devemos descartar toda a questão de mágoa, desacordo, conflito. Isso não deve fazer parte da nossa vida. Lembre-se, Ele nos deu um relacionamento, Ele nos deu o seu ministério de restaurar relacionamento. Gente, nós temos um privilégio. Deus nos deu, né? Deu para nós, deu para mim, para você, um ministério de relacionamento. Ele confiou em mim, Ele confiou em você, para a gente restaurar, para a gente fortalecer os relacionamentos. E boa parte do Novo Testamento é dedicada a nos ensinar como lidar uns com os outros. Lidar com o ser humano não é fácil, mas é prazeroso, porque cada um pensa de uma forma, cada um age de um jeito, cada um foi criado de uma forma. Muitas vezes a gente traz bagagem, né? De quando a gente era solteiro, quando vivemos com os nossos pais, depois quando casa, aquele negócio, não sei se aconteceu com você, mas sabe aquela questão? Não, mas a minha mãe fazia um feijão assim, mas o meu pai fazia tal coisa. E aí a gente tem que entender, quando a gente casa, que
não é mais a minha mãe e o meu pai, agora somos nós, e a gente precisa entender um ao outro, respeitar uns aos outros. Assim é na igreja, assim é no trabalho, assim é na sociedade, assim é na nossa casa, e assim vai. Então o apóstolo Paulo, ele nos lembra, né, em várias formas, e nos aconselha: se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, né, se o amor dele fez alguma diferença, nós devemos trabalhar tudo isso. Eu e você devemos trabalhar nas áreas das nossas vidas para a gente crescer, queridos. Olha só, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, e se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor, concordem uns com os outros, amem uns aos outros, sejam amigos de verdade uns com os outros. Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2 é base para isso. E Paulo também nos ensina que a habilidade no trato com as pessoas é um dos traços de um cristão maduro. Que hoje nós sejamos, né, da parte do Senhor, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas, sejamos pessoas maduras, preparadas. Romanos 15, 5. E olha só, se você deseja a bênção de Deus, quantos desejam a bênção de Deus? Faz um joinha aí, fala: eu desejo a bênção de Deus. Eu também desejo a bênção de Deus. E eu desejo a bênção de Deus sobre a minha vida. Eu desejo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre os meus entes queridos, aqui a minha casa, os meus filhos, a minha esposa, os meus amigos, todos da comunidade da graça. Eu desejo fielmente, tá vendo? Todo mundo deseja bênção para nós e para todos. E o autor, olha o que ele vem nos falando aqui: se você deseja a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, olha isso, ser conhecidos como filhos de Deus, que legal. Então aprenda, sabe o que? Você precisa tomar nota, aprenda a ser pacificador. Jesus disse, Mateus 5,9: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores. Decida nesta manhã, decida na caminhada da sua vida, decida na sua jornada ser um homem, uma mulher, um jovem, um cristão pacificador. Isso não significa que você não pode ter conflitos, que você não tenha coisa para ajustar. Não é isso que eu estou dizendo. O autor também não está dizendo isso. Mas o que ele está dizendo assim, você quer ser abençoado? Então seja bem-aventurado aqueles que são pacificadores, aqueles que geram a paz, aqueles que amam, aqueles que trabalham pela paz, né? Você foi formado para ser parte, para ser um ser que participa da família de Deus, segundo o propósito de vida que ele nos ensina a amar e se relacionar. Então, infelizmente, a maioria de nós já não aprendeu como resolver conflito. De repente você não foi ensinado como resolver conflito. Lá atrás, de repente, seu pai, sua mãe, como é que eu vou dizer? Sabe aquela história? Engole o choro. Não chora, não fala nada, fica quieto, você não pode falar nada para ninguém. De repente tudo isso nos bloqueou. De repente, lá atrás, quando você era pequeno, muitas vezes era assim, queridos. Eu fui assim, não estou dizendo aqui como crítica, mas são coisas que a gente precisa aprender. Quando o adulto está falando, você quando é criança, você não pode falar nada, fica quieto. Então tudo isso gera bloqueio em nós. Mas o Senhor quer restaurar os nossos relacionamentos. Então nós vamos junto aqui, 7 passos para você restaurar o seu relacionamento. Como cristão, Deus nos chamou para que ajuntássemos nossos relacionamentos uns aos outros. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. E agora eu vou passar aqui 7 passos bíblicos, né, para restaurar as nossas comunhões. Primeiro ponto, primeiro passo: fale com Deus antes de falar com a pessoa. Então, se você tem algo com alguém que precisa ser ajustado, precisa ser resolvido, primeiro ponto, busque ao Senhor, abra o seu coração ao Senhor, né? Converse com Deus a respeito do problema.
Se você orar a respeito do conflito, olha que interessante, né? Em vez de se ajuntar a alguém para murmurar, descobrirá que em geral, ou Deus muda o seu coração, ou muda o coração da outra pessoa, sem a ajuda de outras pessoas. Olha isso, todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse mais a respeito das situações. Sabe, amados, eu como pastor e líder, eu sou desafiado todos os dias a tantas coisas. E antigamente eu buscava resolver as questões com a minha força, com a minha inteligência, com as minhas experiências. Mas ao longo da jornada eu comecei a largar, deixar essas coisas e depender mais de Deus, em buscar mais no Senhor, contar o que está realmente, como que eu estou me sentindo, e Deus tem me dado ferramentas poderosas. Havia questões que eu precisava acertar, quando eu chegava para acertar com a pessoa, já estava tudo resolvido, porque Deus já tinha trabalhado no coração dela, eu tinha buscado primeiro o reino de Deus, eu tinha buscado primeiro o Senhor, e Deus através do seu Espírito Santo ia lá e tocava, conduzia todas as coisas. Veja, assim como Davi compôs os salmos, use a oração para desabafar verticalmente, você com Deus, ao invés de você na horizontal com as pessoas. Busque primeiro com Deus. Davi colocou todo o seu coração para fora, dizendo como se sentia para o Senhor. E aí ele buscava de que jeito? Ajuda, ele clamava por ajuda, ele contava as suas frustrações. Para quem você está contando as suas frustrações? Ao invés de buscar em primeiro lugar o homem, né? O homem finito, falido, busque no Senhor, entre no seu quarto, abra seu coração, conte tudo, conte como se fosse contar para uma pessoa. Não se limite, não se limite, abra mesmo o coração e rasgue na presença do Senhor. Abra o seu coração, abra o seu coração e conte tudo que você está passando, que como você gostaria que resolvesse. Fala mesmo, assim, se eu pudesse, Senhor, eu ia chutar tudo, o pau da barraca, eu ia chutar a galinha, papagaio, eu ia chutar tudo. Porque a gente fica, ai, mas pastor, o que é que o senhor está dizendo aí? É absurdo. Não é absurdo não, porque o Senhor disse assim, antes que saia uma palavra da sua boca, o Senhor conhece tudo. De onde nós vamos se esconder do Senhor? Fala a verdade, fala a real, fala assim, eu queria descer mesmo o couro, o bambu nas pessoas. Aí você fala assim, Senhor, não deixa eu ser assim, Senhor, muda a mim, antes de mudar qualquer pessoa, Senhor, muda meu coração, muda a minha vida, muda o meu interior, muda a minha forma de pensar, faz isso comigo. A gente quer mudar as pessoas, mas antes a gente não quer ser mudado. Se a gente quer mudar as pessoas, porque tem coisas dentro de nós que precisam ser ajustadas, que precisam ser trabalhadas, e eu e você vamos sair desta live hoje melhor do que entramos. Deus é poderoso. Então Davi, quando escrevia os salmos, ele contava, ele tinha desespero, ele tinha vontade de matar, ele tinha vontade de quebrar as coisas, ele tinha vontade de destruir, matar, né? É verdade, mas não estou dizendo que a gente vai matar as pessoas, não é isso, mas às vezes uma palavra mata. Então ao invés de você fazer isso, vai buscar o Senhor, vamos orar, vamos começar o nosso ministério de restauração. O Senhor nos restaurou em Cristo e nos deu e nos confiou a mim e a você o ministério de reconciliação, de restauração, amados. A maioria dos conflitos tem raízes em necessidades não satisfeitas. Olha isso, está dentro de nós. Algumas dessas necessidades só podem ser alcançadas por Deus. E o apóstolo Paulo nos ensina essa base bíblica. Ele observa que muitos de nossos conflitos aconteceram por falta de oração. Olha isso, ore e tenha atitude, orar e ação, junte os dois, orar e ação. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm, não têm porque não pedem. Então nós devemos aprender, Tiago capítulo 4, versículo 1 e 2, nós devemos aprender a confiar no Senhor. Segundo ponto, tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou foi ofendido. Na verdade, um dia eu e você já ofendemos alguém e já fomos ofendidos por alguém. Esta é uma realidade. Todos nós, né?
Então Deus espera que você dê o primeiro passo. Não fica esperando que a pessoa dê o primeiro passo, senão você fica, sabe, escravo da outra pessoa. Onde você vai é um peso. Você está escravo, não seja escravo, não espere pela outra parte. Vá primeiro a ela, restaurar a comunhão perdida. É tão importante que Jesus lhe deu a precedência até mesmo sobre o culto da oração. Olha isso, Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24 diz assim: e assim, eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta. Olha como isso é poderoso, amados. Esses dias algumas pessoas que estavam com a gente, eu e o pastor Fernando, nós estávamos falando sobre isso. Oferta e de repente se lembrar de que tem um amigo, né, e tem algo, né, ressentimento com alguém, deixe de lado a sua oferta, sai imediatamente, procura o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar e oferecer o seu culto a Deus. Sabe, amados, tem situações que a gente precisa resolver, não pode ficar protelando. Agir rapidamente também evita que os danos espirituais sejam maiores. Quanto mais eu fico procrastinando, quanto mais eu fico postergando em resolver as questões com as pessoas que eu preciso resolver, eu vou dando brecha. Olha o que diz Provérbio 28, 9 e 1 Pedro 3, 7, diz assim, diz que o pecado, incluído os conflitos não resolvidos, bloqueia a comunhão com Deus e impede que as orações sejam respondidas. Então, amados, se livre de tudo isso. Terceiro ponto, demonstre compaixão pelo sentimento dos outros. Demonstre compaixão pelo sentimento dos outros. Use mais o ouvido ao invés da boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro levar em consideração os sentimentos das pessoas. O apóstolo Paulo nos aconselha que ninguém, olha isso, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Filipenses capítulo 2, versículo 4. O verbo procurar, olha aí, é a tradução do grego Scopus, do qual formamos a palavra telescópio. Olha que interessante, né? Microscópio significa estar alerta, observar o micro, olhar o detalhe. Concentre-se, né, em sentimentos, não nos fatos apenas. Comece pela compaixão, pela solução do problema. Como eu posso ser bênção? Como eu vou resolver esse assunto pelas bênçãos do Senhor? Não comece tentando arrancar das pessoas o que elas sentem. Ouça-as apenas, deixando que elas descarreguem emocionalmente, sem ficar na defensiva. A questão não é a pessoa, a questão é trate a situação, trate, né, o problema e não a pessoa. A pessoa é bênção, a atitude delas pode estar reprovada, mas as pessoas são bênçãos. Concorde com a cabeça, vai dizendo, sei, os sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos. Na verdade, os ressentimentos nos fazem agir e pensar como tolos. Davi admitiu certa vez, olha lá, Salmos 73, versículo 21 e 22. Olha só o que ele diz: o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Olha isso, você já deve ter ficado um dia revoltado, eu já fiquei. Eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. Olha isso, todos agimos como bestas feras quando estamos feridos. Quer dizer, Davi também estava agindo de forma de, ele estava uma fera, ele queria, né? Ele disse aqui: o meu coração estava cheio de amargura e fiquei revoltado. Você já se sentiu assim? Eu também já. Quarto ponto, confesse sua parte no conflito. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, comece admitindo os próprios erros.
Olha lá, quem estava na live com o pastor Fernando lembra, a primeira letra A, admita que você também falhou, admita que você não teve a comunicação clara, admita que você também tem responsabilidade nesse relacionamento, queridos. Comece a admitir os próprios erros e transgressões. Jesus disse que essa é a maior forma de ver as coisas com mais clareza. Primeiro tire a viga do seu olho, e então talvez você enxergará o suficiente bem para tirar o cisco. A gente tem uma viga, sabe? E as pessoas às vezes só têm um cisco. Enxergará e tirar o cisco do olho do seu amigo, do seu irmão. Mateus 5:7. Mateus 7:5. A confissão, olha que poderoso, é a ferramenta poderosa para a reconciliação. Não raro a forma que lideramos com o conflito, criar um problema ainda maior. Não chegue num assunto para falar, não, mas afinal de contas é você, o seu comportamento, as suas atitudes. Não, tire isso fora, acerte as coisas, assuma as coisas, traga a responsabilidade para você também. Quando você começa a admitir humildemente os erros, isso neutraliza a raiva da outra pessoa. Construa a ponte, traga a pessoa para perto de você, ouça. Olha, os primeiros 20 minutos as pessoas vão vomitar, elas vão falar um monte de bobagem. Depois ela vai começar a falar, não, mas eu também pisei na bola. Eu também fiz o que não devia. Eu também agi de forma desonesta. Eu também não pensei, eu também não agi como deveria. É sim. Não tenha dúvida. Então, esse é o melhor caminho. Confesse também as suas falhas. Quinto, invista contra o problema e não contra a pessoa. Aponte o que é o problema. As pessoas não são problemas, são as atitudes. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Você terá de fazer uma escolha, e a Bíblia nos ensina a resposta branda, cortês, né? A resposta branda, ela evita a fúria, mas a palavra afiada, ela incita a raiva. Provérbios 15:1. Você nunca se fará entender estando zangado, por isso escolha cuidadosamente as palavras. A resposta branda é sempre o melhor caminho para a solução e pacifica a situação, o conflito. Na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que falar. Não é apenas, eu vou falar, eu falo mesmo. Não seja dessa pessoa, eu falo mesmo, não me importa, eu falo. Não importa o quanto vai custar, se importe sim o que vai custar. Então aprenda, a palavra branda, ela desvia a ira, ela desvia toda a irritação, mas a palavra ríspida, ela suscita, ela desperta algo para destruir. E não seja tolo, seja sábio, seja um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, seja compreensivo, seja agradável as suas palavras, seja como mel as suas palavras. Sexto ponto, estamos seguindo aqui para aterrissar o avião. Coopere tanto quanto possível, seja cooperador. Paulo disse, faça todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos capítulo 12, versículo 18. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes custa o nosso orgulho e quase sempre custa o nosso egoísmo. Custa caro abrir o que? Do orgulho, do egoísmo nosso. Eu e você precisamos abrir mão do nosso orgulho e do egoísmo. Olha só, pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Queridos, a justiça trabalha assim, as escrituras trabalham assim. Se empenhe ao máximo para resolver os conflitos de forma pacificadora. Olha só, parafraseando aqui,
né, da sétima bem-aventurança de Jesus Cristo. Abençoados são vocês que conseguirem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Olha isso. Abençoados são vocês que conseguirem mostrar, né, e cooperar, que melhor é cooperar do que brigar e competir entre vocês. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Então, amados, coopere tanto o possível para resolver todos os conflitos. Último ponto aqui. Enfatize a reconciliação, não a solução. Toda vez que você for resolver os problemas de conflito, sempre coloque: estamos aqui para apontar benefícios para todos nós, para a gente crescer. É ilusão esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação do relacionamento, ela atém-se ao relacionamento, enquanto a solução estava vinculada ao problema. Então coloque a solução para o seu relacionamento e não para vincular ao problema. Quando focamos na reconciliação, o problema perde importância e não raro se torna irrelevante. Olha isso. Aponte para reconciliar o seu relacionamento com as pessoas. Podemos estabelecer um relacionamento mesmo quando somos incapazes de resolver as nossas indiferenças. Podemos até ser incapazes de resolver as nossas indiferenças, mas nós podemos restabelecer o nosso relacionamento com as pessoas. Então, amados, agora no final desta live que estamos chegando ao final, na verdade já chegamos ao final, o que eu quero sugerir aqui a você? Eu vou abrir aqui os comentários aqui. Você tem algo para resolver com alguém? Põe um joinha aí, deixa eu ver se você tem algo para resolver com alguém. Se você tem algo para resolver algum conflito de relacionamento com alguém, vai pôr no joinha aí, deixa eu ver. Aí você vai entender o próximo passo. E eu sei que tem gente que está me assistindo que tem coisas para resolver. Tem muitas pessoas que tem coisas para resolver. Deixa eu ver aí, vai contando aí. Você tem relacionamento para ser ajustado? Eu tenho. Quem mais tem coragem para dizer eu tenho? Só uma pessoa disse que tem. Vamos ver quem mais tem coragem para dizer eu tenho. Põe um joinha assim, ó. Eu sei. Quando você vai pôr um joinha aí, tome nota disso que eu vou dizer para você, que é poderoso. Depois de ter passado por esses 7 pontos aqui importantes para restaurar o nosso relacionamento, com quem você precisa restaurar a sua comunhão? Não precisa dizer quem é o nome, não. Mas a pergunta para mim e para você é: com quem que você precisa restaurar o seu relacionamento? Não demore mais nem um segundo. Nós vamos terminar aqui agora e eu quero dar um desafio para você. Pega o telefone, já que você não pode ir até essa pessoa, pega o telefone e comece o processo. Ligue para esta pessoa. Põe em prática esses 7 passos que a gente aprendeu aqui. É necessário muito esforço da sua parte. É necessário muito esforço da sua parte. Mas para restaurar a comunhão com alguém, você precisa tomar uma decisão. Foi por isso que Pedro recomendou: esforcem-se para viver em paz uns com os outros. 1 Pedro 3,11. Quando você tenta promover a paz, está fazendo o que Deus faria. É por isso que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Quer ser chamado filho de Deus? Então, amados, eu quero desafiar você nesta manhã, pensando sobre o seu propósito. O tema para reflexão: sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Então, se você tem algo para restaurar, vá atrás, ligue, resolva todas as questões. O versículo para você memorizar aqui
faço todo o possível para viver em paz com as pessoas. Romanos capítulo 12, versículo 18. E uma pergunta para a gente meditar: com quem estou precisando restaurar o meu relacionamento? Se você tem algo para restaurar algo com alguém, então resolva isso hoje. Esta manhã é manhã de eu e você tomarmos a decisão correta para resolver os nossos relacionamentos. E eu oro ao Senhor para que você tenha coragem de resolver todos os relacionamentos. Eu creio que foi uma manhã poderosa. Vamos tirar um print aqui. Tira um print aí no Face, no Instagram. Vamos lá? Isso, registrando aí todas as coisas. Eu amo você em Cristo Jesus. Agora vai para a sua atividade. Um ótimo dia para você. Deus abençoe você do Face, do Instagram, no YouTube. No YouTube, eu amo você e até amanhã. Um beijo no coração, pessoal. Pessoal do Face também.